Rudá, como eu falei, eu sigo o seu Twitter e você escreveu um negócio há pouco tempo, uma frase que me chamou a atenção, que eu não vi ninguém colocar nos termos que você colocou. Eu achei a frase forte, mas tão forte quanto realista. Você escreveu assim: o bolsonarismo é o maior movimento de lavagem cerebral em massa desde o nazismo. O bolsonarismo, ele aplicou de maneira mais eficaz, porque o Trump tentou implantar, o modelito elaborado principalmente pela extrema-direita europeia, em especial o movimento Cinco Estrelas da Itália, mas não só. O que é o modelito deles? O modelito é, primeiro, nós não podemos fazer com que cada grupo de apoiador nosso se encontre. E eles chegavam a falar mais do que isso. Eles falavam, por quê? Porque é como um formigueiro. A formiga carrega a folhinha para dentro do formigueiro. Ela segue um comando geral. Mas se ela pensar por que ela está fazendo aquilo, ela muda o tipo de trajeto e muda, inclusive, a folhinha que ela vai pegar. Se todo formiga começar a pensar de acordo com a sua cabeça, a gente desorganiza o trabalho do formigueiro. Então, isso aí é o movimento Cinco Estrelas, está escrito. Deram entrevista falando isso. Então, a ideia do formigueiro é, você tem um comando central que se faz através das redes sociais e as formigas são organizadas através dos algoritmos. O que é para o algoritmo? Claro que o pessoal que está ouvindo sabe, mas é sempre bom falar, porque vai que eu falei com sotaque errado, o cara não entendeu, vou explicar o que é. É bom, é bom. Algoritmo, gente, significa que você tem mecanismos hoje no sistema de internet, você tem programas que você consegue localizar qual é o perfil que as pessoas vêm desenvolvendo nas redes sociais sem que elas saibam. Ou seja, na verdade não é só rede social, vou falar uma coisa que talvez assuste mais. O celular desligado está filmando você e está gravando o que você está falando. A única forma de você não ter a tua imagem filmada e a tua voz gravada é se você tirar o chip e a bateria do celular. Aí tudo bem. Se você tiver o chip e a bateria, esses microcomponentes que tem o celular precisam de tão pouca energia que eles continuam te gravando. E aí você fala, mas para onde que vai? Vai para uma nuvem. Essa nuvem não é acessada, obviamente, por qualquer pessoa, mas é acessada por aqueles grandes corporações, quase sempre militares, como no caso dos Estados Unidos, é a Marinha, que vem desenvolvendo a internet há décadas. Né? Acho que agora são 5 décadas, né? Há décadas. Então, assim, eles que financiam, não são empresários, são militares. A mesma coisa na Rússia e na China. São as três grandes potências que comandam os sistemas de internet no mundo todo. Claro que eles podem vender e repassar isso para empresas, e, portanto, isso é dinheiro para caramba. Pois bem, acontece que você tem hoje programas que você tem condições de, assim como a gente sabe quantas pessoas estão reproduzindo uma mensagem na internet, você já deve ter visto o grafo, né, do Twitter e tal, que são riscos da mensagem para onde vai. Aí ele vai ficando uma cor, né, como se fosse uma tinta jogada numa tela. Né? Fala, ó, o pessoal do Bolsonaro está repercutindo mais tal assunto, né? O que é aquele grafo, né? Que é aquele borrão de cor? É a quantidade de gente que está reproduzindo alguma mensagem a partir de um tema. E você marca nesse programa qual é a palavra-chave e o período que você quer medir, ele mostra lá, ele mede. Acontece que você pode fazer isso também nas redes sociais para classificar as pessoas pelos costumes, que filme que eu gosto, que tipo de bebida, para onde que eu vou, o que eu penso, o que eu penso da política, o que eu penso sobre futebol, o que eu penso sobre qualquer coisa. E isso o programa classifica. E eu pergunto para o programa aquilo que eu quero resposta. Eu falo, quantas pessoas gostam do Bolsonaro ou citam bem o Bolsonaro? Então vai estar a palavra Bolsonaro e mito ou líder
ou gente boa, cidadão do bem, sei lá, eu junto palavras e eu recebo no meu computador todas as pessoas na internet que naquele espaço de tempo falaram bem do Bolsonaro. Aí o que eu faço? Isso é que é o pulo do gato. O que o pessoal de extrema-direita que trabalha com isso, como é o Steve Bannon, dos Estados Unidos, eles vêm falando para a gente há algumas décadas, é que eu posso classificar as pessoas, que no caso gostavam do Trump, aqui eu vou falar do Bolsonaro, tá ok? Em 3 tipos de grupos diferentes. E para cada grupo eu faço um tipo de comunicação com eles. O grupo daqueles que são suscetíveis, o que quer dizer isso? O cara não tem lá muita convicção, mas pende para o bolsonarismo. O outro grupo é o grupo dos radicais. Os caras são de direita radical, mas eles não são daqueles que falam, nós temos que fazer arminha. E, finalmente, o grupo dos fanáticos. Esses não só fazem arminha, como já compraram arminha e estão indo no clube de tiro. O primeiro grupo, o dos suscetíveis, eles trabalham... Olha, isso está escrito, hein, gente? Isso eles falaram, eu não estou inventando, não. Tá, esse primeiro grupo, eles trabalham com o que hoje se chama de metapolítica. O que é metapolítica? Você fala de algum costume, entretenimento, videogame, por exemplo, sapato, e só no meio da história você lasca política. Quer que eu dê um exemplo? Que foi muito citado durante a campanha? O Lula vai na entrevista da Rede Globo. Está lá o Bonner e a Renata. Aí o que é que os grupos bolsonaristas fizeram? Nos grupos que eles organizaram de mulheres, principalmente mulheres, que gostam de sapato feminino, porque tem um monte de homem que gosta, né? Por isso que eu falei principalmente mulher. Que de repente eles só falavam de sapato, saiu tal sapato, você viu quanto custa sapato tal, da marca tal, aquele sapato vermelho que tem sola preta e não sei o que tal. Bom, de repente, no dia do debate, os bolsonaristas que estão comandando todos esses grupos sem perceberem, lasca a foto da Renata entrevistando o Lula com sapato vermelho. Aí eles focalizam o sapato e falam, vocês viram o sapato do Lula, da Renata? E não fala mais nada. Lula, vermelho, PT, bandeira vermelha, Renata, sapato vermelho. O que eles estão induzindo o suscetível a falar? Pô, ela vota no Lula. Ninguém falou nada. Essa é uma forma muito sutil de falar de política e trazer o pessoal e manipular os interesses, levando para apenas um tipo de leitura sobre o mundo político, sem você falar muito de política. Segundo grupo, dos radicais. Você trabalha com muita informação para criar o grupo de pertencimento e falando do grupo deles. Então, somos nós do bem contra eles. Agora, o mais sério é o terceiro grupo dos fanáticos. O que esse pessoal, que tem até um livro chamado Engenheiros do Caos, que trabalha essa teoria toda deles, eles falam para criar os grupos de WhatsApp, Telegram e outros, transformar em câmara de eco. O que é isso? É como eco. Você fala a palavra, volta a mesma palavra, e você fala a palavra, volta a palavra. Isso é que é câmara de eco. Você pegar uma bolha e ficar falando Lula é safado, Lula é ladrão, Lula... Aí começou a lavagem cerebral, Alder. Lula é ladrão, Lula... E eles falam tanto e excitam tanto que não tem espaço para alguém falar, mas será que é mesmo? E aí a ideia é que você crie uma tensão tão grande, uma revolta tão grande, trabalhando a noção de grupo contra eles, que são canalhas, que vão pegar as nossas criancinhas e não sei o quê, que a pessoa, sem isso é lavagem cerebral, sem ter tempo para raciocinar, ela acaba num grau de excitação tão grande que ela vai para vias de fato. E aí é aquele doido que sobe no caminhão, sem pensar o que ele estava fazendo, e vai viajar de graça por quilômetros no para-brisa. Mas não é só isso. É o lobo solitário que, excitadíssimo, pega uma arma e mata um cara do PT. Como aconteceu em Foz do Iguaçu. Nos Estados Unidos tem nome para isso. Chama-se terrorismo estocástico. O nome vem da matemática, dos estudos de matemática e probabilidade. Estocástico é quando você dá uma estocada
Você pega e dá um toque numa bola, e essa bola vai na direção de várias, você mais ou menos imagina uma ou outra, mas não todas. Então, quando você bate em todas as bolas, elas saem de maneira aleatória. Esse movimento aleatório que você provocou, mas você não sabe exatamente o que vai dar, porque ela não está diretamente ligada a mim, está indiretamente, é que chama estocástico. Então, o bolsonarismo vem criando terroristas de ocasião, lobos solitários, que quando dá o apito de cachorro, e o Bolsonaro deu vários apitos, quando ele, por exemplo, apareceu numa live falando, vocês sabem o que a gente tem que fazer. E as pessoas interpretaram e saíram matando, 2 dias depois. Então, é isso que é lavagem cerebral. Nunca nós tivemos no Brasil um movimento desse, de lavagem cerebral, nunca. Nem esquerda, nem centro, nem direita. É a primeira vez na história. E hoje, nós que estudamos o fascismo, comparando, só o nazismo, através das rádios, fizeram o que os bolsonaristas estão fazendo através das redes sociais. Muito mais do que a Hungria, muito mais do que a Itália, muito mais do que os Estados Unidos, o Brasil se tornou grande celeiro dessas práticas de lavagem cerebral através das redes sociais do mundo.